Quarta-feira eu dei um estudo aqui no ministério, foi muito forte, muito marcante. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. O estudo de quarta-feira está no nosso site, já está no nosso canal no YouTube, Entendendo Hebreus 7. Pode entrar no YouTube, procura lá, digita Entendendo Hebreus 7, escreva Ministério Graça Apostolado. Está aí no YouTube para todo mundo ver, assistir, ouvir, estudar, aprender. Está no YouTube Entendendo Hebreus 7. Abram suas Bíblias aí em Hebreus 7. Porque se tiver escrito, eu creio. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus 7, versículo 1. Onde Paulo fala de Melquisedeque. Por favor, Henrique. Hebreus 7:1. Melquisedeque, para quem não sabe, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Se quer saber mais sobre Melquisedeque, Hebreus 7:2, sem pai, sem mãe. Como que alguém pode ser sem pai e sem mãe, né? Sem genealogia, vô, bisavô, vó, tio, primo, irmão, cunhado. Sem genealogia, Melquisedeque. Não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Hebreus 7:2. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a Cristo. Filho de Deus é Cristo. Permanece sacerdote para sempre. Interessante que a Bíblia não falou mais de Melquisedeque, né? Foi só lá em Gênesis com Abraão. E aí depois passou muitos anos, muitas décadas, muitos séculos e gerações, para depois em Hebreus 7, Paulo falar quem era Melquisedeque. Diga comigo, quem era Melquisedeque? Bom, de conformidade com Hebreus 7:3, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então, quem que é semelhante a Deus, se não a Cristo? Então, o Melquisedeque era simbologia. Ele representava o próprio Deus. Se o Abraão dizimou a Melquisedeque, fica claro que o Abraão dizimou ao próprio Deus. Não é uma ordenança, não é uma obrigação, não é um mandamento. Isso aqui é um mistério. E na última linha, eu quero que você coloque o seu dedo na última linha do verso 3, ó. Hebreus 7:3, ó. Permanece sacerdote por uma semana, amém? Hebreus 7:3, permanece sacerdote? Claro, ele tem que permanecer para sempre, porque ele foi feito semelhante a Cristo. Até quando Cristo vai ser Cristo? Até quando Deus vai ser Deus? Se o Melquisedeque era a simbologia de Cristo, que é o próprio Deus, então Hebreus 7:3, o ministério, o sacerdócio de Melquisedeque permanece. Agora vai lá para o verso 8. Eu não vou ter tempo de ler tudo que eu já ensinei na quarta-feira, não? Hebreus 7:8. Aqui é onde? Olha lá, verso 5, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Nós estamos debaixo da lei? Não. Mas Hebreus 7:8, aqui, diga, aqui aonde? Verso 7. Olha lá. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem que era o menor? O Abraão. Quem que era o maior? Você quer que eu use a linguagem de Paulo ou a linguagem de Gênesis? Se eu usar a linguagem de Gênesis, Melquisedeque. Se eu usar a linguagem de Paulo, Cristo. Hebreus 7:3, que foi feito semelhante a Cristo, ao Filho de Deus. Diga comigo, Melquisedeque não é outra pessoa.
senão o próprio Cristo. Diga, Cristo é Deus. Ó, se Melquisedeque é Cristo, então Abraão dizimou a quem? A Cristo, que é o próprio. Por isso o verso 3 diz que ele não tem pai, não tem... Oh, Deus tem pai? Não. Deus tem mãe? Não. Deus tem primo, cunhado? Não. Quando é que Deus nasceu? Que dia que Deus nasceu? E quando Deus vai morrer? Então, verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de vida, porque Deus não morre. Mas está falando de Melquisedeque? Oh, mas Melquisedeque é o próprio Deus. Por isso o rei de Salém, rei de paz. Isaías disse, príncipe da paz. Paulo disse, ele é rei de paz. Quem que é o príncipe da paz? Cristo, que é o próprio Deus. Isaías disse príncipe da paz, Paulo disse rei de paz. Quem é o rei de paz? Melquisedeque? O próprio Deus. Então está claro que o Abraão dizimou ao próprio Deus. Ou só eu entendo isso? Não se pode falar que era um ato da lei, porque Abraão estava antes da lei. Está claro aí? Diga para o seu irmão, o Abraão estava antes da lei. O Moisés não tinha nem nascido. É ou não é verdade? A lei veio por intermédio de Moisés. João 1,17. A lei veio por meio de Moisés. O Moisés nasceu em Êxodo. O Abraão estava em Gênesis. Quando Abraão dizimou a Deus, entre parênteses, Melquisedeque era antes de Moisés, era antes da lei, não tinha ordenança, não tinha mandamento, não tinha algo judaico ou hebraico, não tinha, foi um ato de fé diretamente a Deus. Agora, isso ninguém pode impedir. Não, ninguém pode impedir. Quem é que pode mandar no seu coração? Quem é que pode mandar na sua fé? Manipular a sua fé. Faz isso, faz aquilo, não faça. Quem pode manipular a sua fé? Ninguém. Oh, o Abraão não tinha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. O Abraão não tinha Bíblia. Quem mandou Abraão dizimar o Melquisedeque? Se nem Bíblia ele tinha. Por isso que Paulo diz em Romanos 4 que ele foi justificado pela fé. Está claro? Vamos terminar? Hebreus 7:8. Aqui certamente recebem dízimo os homens que morrem. Claro. Moisés está vivo ainda? Não. Levi está vivo? Não. Davi está vivo? Não. Ele já morreu. Hebreus 7:8. Aqui na lei certamente recebem dízimo os homens que morrem. Ali aonde? Quando Abraão dizimou Melquisedeque, que representava o próprio Deus. Hebreus 7:8. Ali, porém, os recebe aquele. Olha na sua Bíblia, hein? Eu quero que você veja na sua Bíblia, Hebreus 7:8. Aqui, certamente, aqui quer dizer na lei, recebem dízimo os homens que morrem. Morreu, acabou. Mas Cristo morre? Não. Por isso que o Abraão dizimou a Melquisedeque, que era a simbologia de quem? De Cristo. Que não? Ah, maravilha, hein? Que glória a Deus por vocês que estão entendendo, hein? Oh! Diga comigo, Melquisedeque não tem princípio de dias, nem fim de vida. Diga, ele representava o próprio Cristo. Diga, o próprio Deus. Diga, Deus não tem princípio de dias. Deus não tem fim de vida. Está claro que o Melquisedeque representava o próprio Deus? Está claro? Por isso o verso 8, para terminar, Hebreus 7:8. Aqui, na lei, certamente recebem dízimo os homens que morrem. Ali, porém, os recebe. Levanta sua mão. Hebreus 7:8. Os recebe aquele de quem se testifica que vive.
Hebreus 7:8. Ó, por favor, todos, por favor. Hebreus 7:8. Ali, porém, os recebe aquele, está no singular, de quem se testifica que vive. Moisés está vivo, Davi está vivo, Levi está vivo, e Jesus? Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Não para não, não para não. Hebreus 7:8. Que Deus te dê essa revelação e esse entendimento. A vida de Abraão antes da lei era uma alusão à graça, sem ordenança, sem mandamento, sem ninguém estar imputando nada, nada obrigado, nada por força. A vida de Abraão, aprenda isso. Por isso que Paulo disse em Gálatas 3 que o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. O Abraão já vivia o evangelho antes da lei, porque Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo. A Paulo foi revelado que na lei recebiam dízimo os homens que morrem, mas em graça aquele de quem se testifica que Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, quero ouvir, Jesus vive.